Ora viva, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs. Sejam mais uma vez todos bem-vindos e bem-vindas ao Pão da Palavra. Uma meditação e reflexão em torno da liturgia da palavra da comunidade Católicos em Dublin. Nos recolhendo então em oração, queridos irmãos e queridas irmãs, comecemos com este sinal da cruz. O sinal do grande amor de Deus por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos juntos repetir, e cada um também pode repetir essas palavras que direi agora de oração. Senhor Jesus, vos agradecemos por este dia, e vos pedimos que o vosso Santo Espírito desça sobre nós, a fim de meditarmos, segundo o vosso coração, esta palavra que vem da vossa boca. Amém. Como disse no princípio, então, o nosso evangelho hoje é extraído do evangelista São Mateus, no seu capítulo 9, versículo 23 a 27. Deste modo, passamos então a fazer a proclamação deste evangelho. Que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se tinha retirado e apresentaram-lhe um mudo possesso do demônio. Depois do que o demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão, admirada, dizia: nunca se viu tal coisa em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Entretanto, Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos então de ouvir este evangelho. Permitam-me, queridos irmãos, fazer só uma correção aqui. Houve um erro na minha explanação e também creio que aí no título. O evangelho é capítulo 9, versículo 32. Desculpa, 32 a 38. É isso aí. Então, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 32
a 38. Não, como disse no princípio, 23 a 27. Passamos então à reflexão deste evangelho de hoje. Nós estamos aqui, se olharmos para este capítulo 9, a partir do versículo 18 até o versículo 38, podemos perceber que estamos diante do realce da necessidade de ministros que curem e ministros que sejam compassivos. Nos versículos que acabamos de escutar, que são os versículos 32 a 38, aí encontramos Jesus diante desta situação. Diante da situação daquele homem que o poder do diabo tira o dom da fala deste homem, deixando-o mudo e possesso do demônio. Jesus, libertando o homem de sua dupla aflição, provoca então assim o desprezo dos fariseus que atribuem a cura desse homem como sendo realizada em colaboração com as forças do mal, ou seja, do Belzebu, e não como obra da graça. A mensagem que podemos extrair daqui é a seguinte: vida nova. A vida nova e libertação são presentes de Deus para seus filhos. Assim sendo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus, com seu coração misericordioso, com compaixão de um pastor, nunca está longe daqueles que sofrem, daqueles que são desencorajados ou desanimados. Ele está sempre disposto em guiá-los gentilmente para os pastos de bênçãos férteis, ou seja, para os pastos verdejantes, tal como canta o salmista no capítulo 23. Assim sendo, vimos também que Jesus aqui cura enfermidades, doenças. E podemos tocar então nesse aspecto da doença. E ao tocarmos no assunto das doenças, mais uma vez recordamos que as curas de Jesus não devem ser separadas da pregação do reino de Deus e da sua pessoa. Ambas estão conectadas, estão relacionadas. E por quê? Porque são revelações da glória de Deus, são sinais da salvação e, entretanto, feitos poderosos do reino de Deus. Em outras palavras, diríamos, são manifestações de que o reino de Deus já está no meio do seu povo. E também tocamos então na questão da compaixão. A compaixão aqui significa que devemos aquele amor, solidariedade física e histórica em relação ao sofrimento humano que brota do Pai e que constitui então a base
da atividade libertadora da Igreja. Entretanto, à luz do amor misericordioso de Jesus, a sua vida adquire uma nova claridade. Isso é, a Igreja, à luz do amor misericordioso de Jesus e da sua vida, adquire uma nova claridade. Isto quer dizer que a Igreja olha para as pessoas, principalmente as mais necessitadas, compassivamente, manifestando a compaixão recebida de seu Mestre Jesus, alcançando então assim as periferias, tal como tem nos exortado o nosso querido Papa Francisco. Percebemos isso no seu livro Evangelho Gáudio, quando ele diz que devemos ir às periferias, sentir com o povo. O pastor deve sentir o cheiro das ovelhas, deve perceber as suas necessidades. Neste sentido, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, não podemos nos esquecer dos ministros que constituem a Igreja de Cristo. Começando então do nosso atual Pedro, Papa Francisco, pois se percebe que daqui desse texto vem o título de pastor, que é dado aos nossos ministros da Santa Igreja. Contudo, a messe continua sendo grande. A messe continua sendo grande. E essa messe que continua sendo grande é uma imagem do crescimento do reino. Porém, são necessários ainda apóstolos para ceifar esta messe abundante. Essa messe, no entanto, não foi semeada pelos apóstolos, mas pelo próprio Jesus. Os apóstolos são apenas os ceifadores, ou diria, aqueles que ceifam o que Jesus semeou. Assim podemos então constatar isso quando Jesus faz uma explanação no Evangelho segundo São João, no seu capítulo 4, versículo 35 a 38, que aqui podemos consultar e perceber quando Jesus explica essa questão da relação entre o mestre que semeia e os ceifadores. Neste Evangelho, segundo São João, no capítulo 4, versículo 35 a 38, Jesus diz o seguinte: não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu digo-vos, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o fruto em ordem à vida eterna, de modo que se alegra ao mesmo tempo aquele que semeia e o que ceifa. Nisto, porém, é verdadeiro o ditado: é o que ceifa, é que semeia, perdão, e o outro o que ceifa. Não vou ler mais até ao final, mas dentro disso podemos perceber esta relação em que
os apóstolos apenas ceifam aquilo que Jesus semeou, não é? Que percebemos então a necessidade desta messe que Jesus preparou para que os seus apóstolos continuem a ceifar, para que esses frutos sejam realmente benéficos para todos aqueles que fazem parte desta grande messe. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, ao fazermos ainda análise dessa escritura de hoje, desse evangelho de hoje, desta meditação, podemos perceber que estamos diante do chamado discurso missionário. Esse discurso que continua até o capítulo 10º do Evangelho segundo São Mateus. Podemos assim dizer, então, do capítulo 9, versículo 36 e capítulo 10º até o versículo 8º, que é chamado esse discurso missionário. Esse discurso missionário revela que as atividades missionárias dos apóstolos continuam sendo as de Jesus. Repito, esse discurso missionário de que aqui fiz referência, que continua até o capítulo 10º desse evangelho de hoje, no seu versículo 8º, revela que as atividades missionárias dos apóstolos continuam sendo as de Jesus. Sendo assim, independentemente do nosso estado de vida, casados, solteiros, letrados ou iletrados, homem ou mulher, é-nos confiada uma missão a todos nós que somos cristãos. E daí surge uma questão: e qual é esta missão? Esta missão é trabalhar pela libertação dos seus irmãos. Querido irmão, querida irmã, como cristão, tu foste escolhido por Jesus para esta missão. A partir do teu batismo, foste escolhido, foste escolhida para trabalhar pela libertação dos seus irmãos e irmãs. Dos seus irmãos e irmãs, vamos perceber no contexto religioso, no contexto cristão, que são todos aqueles que necessitam da palavra da salvação. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, para fecharmos esta nossa meditação de hoje com este apelo que Jesus nos deixa de olharmos para as necessidades das pessoas e olharmos com um coração misericordioso e compassivo, nós podemos então reservar um momento do dia onde podemos fazer uma visita espiritual ao Santíssimo Sacramento, mesmo a partir da sua casa. E fazendo essa visita, a partir da sua casa, podemos rezar o Salmo 23. Esse Salmo 23 que é um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Como fazer, então, esta visita espiritual ao Santíssimo Sacramento? Muitos santos tiveram esta experiência, tal como São Jean Aymar, um francês, não é? E tantos outros santos, dessa visita espiritual, em que, a partir da sua casa, fechando os teus olhos, pensando em Jesus no sacrário,
de uma igreja que está próxima, ainda que seja uma igreja que está distante, que seja uma igreja que está próxima, e o seu anjo da guarda, o seu pensamento vai lá na igreja e se ajoelha, mesmo você estando distante. E assim, você fazer uma visita ao Santíssimo. E fazendo essa visita ao Santíssimo Sacramento, visita espiritual a partir da sua casa, reze então este Salmo 23. Ao rezar esse Salmo 23, vamos rezar primeiro pelos mais necessitados. Segundo, pelos pastores da Santa Igreja. Ok? Percebemos então, é uma coisa muito simples que em um momento do dia em que estivermos mais calmos, percebemos que é um momento que podemos fazer uma breve meditação. Vamos visitar o Senhor. E assim poderemos dizer: Tu, Senhor, és o meu pastor e nada me falta. Que o Senhor, manso e humilde de coração, continue enviando simples, corajosos e compassivos trabalhadores para a sua messe. Assim seja. Muito obrigado e meus caríssimos irmãos, então não se esqueçam de divulgarem sempre a nossa página do Católicos em Dublin, partilharem com as pessoas que necessitam, porque muita gente realmente necessita de um momento como este, não é? Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook e também no Instagram, Católicos em Dublin. Não é? Então, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Até a próxima, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos.